E aí, viajante, tudo bem? E agora vai começar mais um vídeo do nosso quadro Conversa com Viajante. E dessa vez eu convidei a Bel, do Fala Viajante, para conversar aqui mais com a gente sobre seus gostos e suas preferências. A Bel é uma viajante, é a mãe de uma família viajante nômade com pet. E no Instagram dela e no canal do YouTube Fala Viajante, ela compartilha mais com a gente das suas experiências e de como que a gente consegue viajar mais gastando bem pouco. Eu adoro as dicas da Bel e é por isso que eu convidei ela aqui para esse quadro para compartilhar mais comigo e com você sobre os seus gostos, suas preferências, o que é importante na hora da escolha de suas viagens. Então, sem mais delongas, bora lá começar. E é com muito prazer que a gente recebe a Bel, da Fala Viajante. E a primeira coisa que eu sempre gosto de perguntar é, no seu ponto de vista, por que viajar? Por que viajar é importante? Porque, como você bem sabe, você concorda, com certeza, viajar é viver. É viajando que a gente de verdade aprende de verdade as coisas, porque é muito diferente a gente aprender as coisas nos livros, aprender na televisão, vendo um vídeo de alguém, do que a gente viver a experiência, estar nos lugares, isso para tudo, para aprender história, seja do Brasil, seja do mundo, seja para aprender coisas da vida mesmo, sociabilização, é, sobre comidas, sobre qualquer assunto, é viajando, é vivendo, é experimentando, que você de fato aprende e não esquece mais. E É. ainda fica contando para todo mundo, feliz da vida, ensinando, né, compartilhando. Então a gente aprende, a gente tem o prazer de vivenciar, o prazer de aprender, o prazer de conhecer pessoas, porque assim, hoje em dia a gente vive num mundo muito tecnológico, né? Nós duas temos canal no YouTube, a gente compartilha conhecimento, a gente compartilha no Instagram, todo mundo compartilha tanta coisa, mas tem informação que a gente só aprende, só sabe que existe certas coisas quando a gente viaja, sai do nosso mundo, daquele círculo de pessoas que a gente está acostumada e vai para uma outra realidade e conhece, caramba, isso existe, eu não sabia. Poxa, eu já pesquisei tanto sobre isso na internet. Não, você só vai conhecer, só vai viver, só vai e ver que coisas existem quando você sai da sua bolha. E aí é viajando que a gente tem a oportunidade de viver isso, né? Exatamente. Eu costumo também dizer que viajar é viver uma vida extraordinária, né? A gente se lida com imprevistos, lida com a diversidade, lida com diferentes culturas, diferentes modos de pensar, de viver, de agir, enfim. Muito obrigada e adorei a sua explicação. Gato não gosta muito de viajar, não. Você leva ele, não? Levo, aí a gente é nômade, a gente não tem casa, vou deixar onde? Tá Eu certo. levo onde eu vou, tenho que levar essa aqui. E assim, eu tinha esse pensamento também, né, de que gato não gosta de viajar, mas assim, quem tá mais curtindo a viagem, esse lugar aqui que a gente está especificamente, que é um lugar assim, a gente está num lugar nesse mês, né? A gente está em Brasília, a gente vai passar o mês numa casa que é praticamente assim no meio da fazenda, assim, é um lugar bem amplo, só mato, é a área de fazenda mesmo. E ela Então, tá curtindo muito, tá explorando, caçando calanguinho, tá curtindo a vida demais. e eu também acho que ela passa a perceber que vocês se mudam, né? Então eu acho também é uma adaptabilidade do animal, né? Ela vai se sentir mais segura com você do que com o lugar em si, né? Eu acho que da terceira vez que você se muda, os animais, né? Os pets, em geral, vou falando não só de gato, mas acho que de cachorro, de papagaio, de aves também. Quando ele percebe que o dono, né? Viaja, eu percebo de amigos que têm casa de veraneio. Então, o pet meio que já está acostumado a ficar uma parte nessa casa, uma parte naquela outra casa. Eu acho que, como a gente, eles se adaptam também. Eu acho que a segurança que a gente passa para eles, não só para os pets, mas também com os filhos e os parentes, assim, o item número um, né? Mais importante, assim, né, na hora de viajar e de mudar de casa. É verdade. E aí, Bel, qual é o estilo de hospedagem que você costuma escolher e que você costuma
começar procurando? Costuma realmente preferir escolher? Fala para mim um pouquinho, então, já que você já falou que é uma nômade. Então, assim, cada lugar, cada destino é uma ideia diferente, uma proposta diferente, né? Uhum, Então, se você vai para um lugar, tipo, a gente comprou passagem semana passada para ir para Punta Cana, para uhum, ir para a República Dominicana. E aí, qual a proposta de lá? É resort. uhum, Resort all inclusive, 5 estrelas, melhor ainda. Então, assim, cada lugar vai pedir uma coisa. E, uhum, assim, independente, aqui a gente está num lugar de fazenda, aqui onde a gente está é Airbnb. uhum, Então, cada lugar vai pedir uma coisa. uhum, Mas o principal para a gente, independente do lugar, é o conforto. Então, assim, uhum, a gente não abre mão de conforto. uhum. Uma cama legal para dormir, né? Porque, assim, eu penso que para você viajar, né, nada contra quem viaja de mochilão, né, quem fica em hostel, albergue. Outra fase da vida. Eu percebo Isso é que um outro momento, as pessoas que buscam isso geralmente buscam dois adultos, não é uma família. exatamente, com família, com animal. Você imagina? Não tem condição de viver dessa forma e nem necessidade. Porque quando a gente, eu falo muito das estratégias, que existem estratégias para viajar barato, né? A gente pode usar várias coisas para proporcionar viagens confortáveis e pagando pouco. Eu pago, normalmente pagando a mesma coisa, gastando a mesma coisa que uma pessoa que fica em albergue, que fica em hostel, mas eu fico com todo o conforto. Então, assim, é questão de o tempo todo de quebrar paradigmas, quebrar crenças que a gente tem de que, não, é muito caro. Não, não é. É caro se você for de qualquer forma, né? Mas se você tem estratégias para isso, se você se planeja, é possível. Então, a gente não abre mão de conforto. A gente fica em resort, a gente fica em Airbnb, a gente fica em pousada, a gente fica em hotéis, Uhum, 4 estrelas. uhum, Aqui em Brasília também a gente já ficou em hotel. Então, assim, o conforto é o principal. Mas é. isso não é o tipo de hospedagem, é o conforto. Se for uma hospedagem, uma pousada, mas que seja que ofereça conforto, tá tudo bem. Tenha tudo que a gente precisa. Ai, que ótimo. E então, eu queria perguntar para você quais são as vantagens assim que você acredita em cada tipo de hospedagem. Vamos falar só pelo menos umas duas aí que você falou. Hoje você está em Brasília morando um mês e está numa casa de temporada, que a gente chama, né? Normalmente é Airbnb. Você até explicou, né, como você consegue lá no Instagram, depois vocês vão lá no Instagram da Fala Viajante, ela mostra, né? Ela ensina como é que ela conseguiu se hospedar tão barato, né? Um mês, às vezes, em casas de temporada. E aí eu queria que você me citasse quais são as vantagens que você vê de se hospedar, por exemplo, numa casa de temporada agora que você está aí um mês em Brasília. Você já falou um pouquinho, que é uma casa inteira, que é inserida num lugar verde, bonito, não é? Que até o Pet gostou. E que outras coisas que você pode lembrar aí e destacar que é vantajoso ter escolhido essa hospedagem aí que você está hoje? É porque é muito diferente a gente ficar num hotel, mesmo que seja Uhum, um hotel que tenha uma cozinha, né, que tenha uma copa, é diferente de você ficar numa casa que eu me sinto em casa, não é como se eu estivesse viajando. Eu estou morando aqui nesse mês. uhum, Então, né, até porque eu não tenho casa mais, não tenho para onde voltar. Então, onde eu estou é onde eu estou morando. E é muito mais confortável você ficar por tanto tempo com criança. Eu levo tudo que eu tenho é o que eu tenho na mala, né? Então fico com mala para lá e para cá. E quanto mais tempo eu consigo ficar num lugar, é melhor para eu não ter que ficar, né, levando coisa para lá e para cá. E aqui, numa casa de temporada, normalmente você tem tudo. Você tem garrafa de café, coador, tem, sei lá, máquina de prato, lavar, às vezes, né? Porque máquina de lavar, no tudo, tanque, né? cobertor, tem os cobertores para você trocar. Então, assim, é muito confortável para a família para viajar dessa forma por longos períodos. Então, lá, falando da viagem lá da República Dominicana, a gente comprou para ficar um mês lá, para morar um mês lá. Provavelmente a gente vai ficar em Santo Domingo, vai ficar numa casa de temporada, mas a gente vai reservar ali
5 dias para ir em Punta Cana e ficar num resort. Ah, legal, legal. Então, eu faço a diferenciação assim. Um estilo é ser viajante e outro é ser turista. Eu Ah, costumo boa. fazer dois. Eu sou viajante e também sou turista. Então, eu vou ser viajante lá, né, na República Dominicana, mas eu vou ser turista lá em Punta Cana por 5 dias. Então, a gente pode fazer os dois, né? Gostei muito dessa sua comparação de ser viajante e ser turista. Quando você está numa casa de temporada, me parece que a gente fica mais no estilo viajante mesmo, né? Eu percebo que você tem diferentes ambientes para você estar com a sua família, né? Você consegue trabalhar melhor, porque você não tem um único cômodo para 4 pessoas, né? Para a família inteira. Você pode separar um tempo do seu dia realmente para se dedicar ao trabalho, porque você tem mais de um cômodo particular, né, cômodos compartilhados, né? Porque, óbvio, resorts têm muitos lugares para você ficar, mas são sempre compartilhados com outros hóspedes. Então, eu acho que quem busca sossego, né? Quem busca tranquilidade para trabalho ou um cômodo particular, uma casa de temporada ajudaria muito nesse ponto. Outra coisa que eu vejo também, você me corrige se eu estou errada, é a cozinha realmente mais equipada. Né? Então, você pode fazer pratos mais elaborados. Quando você está até num flat, numa coisa assim, são 2 bocas de fogão, é para fazer aquelas comidas muito simples, né? Macarrão com grelhado. E quando você está numa casa de temporada, você pode comprar ingredientes mais caros no mercado e quem gosta de cozinhar, obviamente, pode fazer comidas mais elaboradas, né? Fazer até comida para a semana inteira. E eu vejo que economiza-se muito quando você come em casa e não come todo dia. Economiza as 2 coisas, né? Dinheiro e tempo, porque comer no Isso. restaurante também você precisa dedicar uma boa parte do dia lá para sentar, para esperar, para fazer toda a refeição. E em casa não, a refeição pode ser muito rapidinha, né? Muito de E poucos minutos. economiza também o transfer, né? É, Ou o combustível de você ir e voltar. É muito mais econômico, com certeza. E o que então, você falou dos ambientes, aqui o ambiente que eu estou, por exemplo, eu fiz de escritório, é um terceiro quarto, mas a entrada dele é pela varanda da casa, ele é separado da casa. legal. Então eu me despeço das meninas, eu tenho 2 filhas. Uma de 7 anos, seu filho também tem É, 7 anos, né? sim. Uma de 7 anos e uma de 5. Então, me despeço delas, ó, tô indo para o trabalho. Eu venho aqui para esse cômodo separado, elas ficam brincando por aí, eu fico aqui trabalhando. Então, realmente, é muito mais vantajoso para quem para quem precisa, por exemplo, fazer como eu, que eu preciso trabalhar enquanto eu Uhum. viajo. Eu falo que eu viajo enquanto trabalho, trabalho enquanto viajo. Né? Eu creio que um dia, eu tenho essa fé que um dia eu vou poder só viajar, não vou mais precisar trabalhar, mas eu ainda preciso fazer isso, então eu trabalho aqui, né? Depois a gente vai dar um passeio, quando a gente está num lugar diferente, né? Mas eu ainda preciso ter esse tempo para trabalhar. Então, faz muito sentido ficar em casa de temporada, justamente por essa questão que você falou, por ter cômodos separados, eu poder ter um lugar para eu trabalhar, para produzir para o YouTube, né? Para criar conteúdo. Sim. E o que passa aí na sua mente quando você pensa em vantagens de ficar num resort? Já que você falou que não vai abrir mão de ficar num resort em Punta Cana pelo menos uns 5 dias, quais são as vantagens que você lembra assim de se hospedar nesse tipo de acomodação, num resort, num hotel com infraestrutura de lazer? Ah, é tudo de bom, né, gente? A gente ficar lá, não precisar se preocupar com comida e ter assim, não precisar se preocupar, é ter todo tipo de comida gostosa, variada, cada dia uma comida diferente, sobremesa, bebida. Então, isso aí já para o ser humano, né? A comida é uma necessidade básica do ser Sim, humano. sim. Então, quando vê assim tanta variedade, tanta coisa legal, tanta coisa gostosa, é sensacional. Vantagem de E poder experimentar também, eu acho, né? Porque na sua casa você não vai ficar experimentando uma coisa que você não sabe se você vai gostar, né? E quando você vai num hotel com esse buffet cheio de coisas, você vai lá pega um pouquinho para experimentar. Então, provavelmente você se permite experimentar temperos, condimentos, pratos que com certeza você não pediria num restaurante que o prato é único. Né? Eu vou pedir se eu não gostar, né?
E sobremesas também, frutas também, na hora do café da manhã, frutas típicas, que talvez você não compraria no mercado, você não compraria na feira, porque você não sabe se você vai gostar daquela fruta, mas como está lá disponível, descascada, arrumadinha para você, você vai lá e experimenta. Você percebe isso? Você costuma experimentar também? Sim, com certeza. E coisas que você nem sabe que existe, né? Caramba, nossa, um arroz, não sei com o quê. Tá, vou experimentar. Então, Isso. isso não teria nem como você testar em casa, porque você, Nem né, sabe nunca ouviu fazer. falar. Então, por exemplo, aqui, o, embora a gente não esteja no resort, né? Mas é a questão da troca. Da Hum, gente só sair de casa, né? Sair do quintal e a gente já aprende coisa nova. Aqui, o nosso anfitrião, o dono da casa que a gente está, ele falou que ele toma suco de maracujá com banana. Eu falei, meu Deus, eu nunca ouvi uma coisa dessa, maracujá, mas isso é bom. Ele, é uma delícia. Eu falei, ainda não tenho coragem de experimentar. Mas é interessante saber que tem gente que, né, sim. come coisas diferentes e pode ser muito bom mesmo. É. Agora, ficar no resort, pra gente, pra nós, réis mortais, é ter vida de rei. Porque você acorda, tem lá o café da manhã, tudo prontinho, você vai comer coisas maravilhosas, e aí você vai para a piscina e você relaxa lá, e depois tem lugar de fazer massagem, tem atividade para as crianças, você põe as crianças lá, e as crianças se divertem, você não precisa se preocupar. Então, assim, é muita coisa, assim, é a vida dos sonhos, né, para nós que não temos isso o tempo inteiro, né? Então, é maravilhoso. Eu gosto muito mesmo também, esse viver a experiência do lugar que o resort proporciona. E todo resort tenta dar uma pitadinha do lugar também, você percebe isso? Se você já Sim, foi diferente, você percebe que todos eles tentam colocar alguma coisa típica, uma atração típica, né, um entretenimento, um show típico, ou artesanato típico, você pode encontrar também no resort. Eu vejo realmente muitas vantagens. E sobre hospedagens em especial aqui no Brasil. Qual que você gosta e qual que você recomenda? Um lugar, um hotel, um resort, um parque, alguma coisa que você foi aqui no Brasil, que você gostou e que você recomendaria e voltaria. Você lembra de algum aí? a gente já foi em vários, mas assim, falando dos resorts, Uhum. eu gostei muito em Maragogi do Grande Oca. Uhum. Gostei em Mangaratiba, Porto Belo, Resort Safari. Bonito. Le Canton, que eu não sei se ele entra numa categoria de hotel fazenda ou de resort, Ele mas é Le um Canton. resort, sim, porque ele tem a infraestrutura completa de lazer. Então, foram os que a gente visitou, assim, que eu lembro agora no E o momento que que, eu gostei que bastante. de cada um tenta dar uma característica? O que você mais gostou do Gran Oca, por exemplo? O que te despertou assim? Para criança, assim, o Ah, tanto de brinquedo para criança na piscina, porque criança adora piscina. uhum, E tinham várias piscinas infantis, uhum. tinha para adulto, mas tinham várias para criança. E tinham vários brinquedos dentro da piscina, né? Então, aqueles brinquedos, Sim, sim, não sei se é aquáticos. Parque aquático que chama, né? aquático. Tobogã, Isso. água, de chatinhos de água. Então, É o que você então, o tempo lembra. inteiro E foi do o que mais Porto me chamou Belo? a atenção. E do Porto Belo, o Do que te chamou Porto a atenção, o Belo, diferencial dele? o Porto Belo, a comida, que para mim, assim, de todos os resorts que a gente já foi, era a melhor comida. O chefe de lá deles, inclusive, é bem famoso, Uhum. e pelo menos na época que eu fui, né? Não sei como é que tá agora. A comida não é Mas muito variada, você percebeu isso? eu achei que todos os dias mudava o cardápio. Sim, mas não era muita variedade no mesma refeição. Ou você não tem. Eu achei ok Uhum. na variedade na mesma refeição ali no jantar, as opções que tinham. Só Uhum. que eu ficava triste porque eu não conseguia experimentar de tudo, né? Né? Não tem como. E eu ficava triste porque eu sabia que no dia seguinte eu não ia Não era. conseguir experimentar, porque ia mudar tudo. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, me chamou muita atenção isso, porque eu ficava com isso na cabeça, poxa, eu queria tanto experimentar aquilo, mas não dá, não consigo mais comer, e É, amanhã não vai ter. é. E o safari, né? O safari é bem extraordinário, bem diferente de tudo que tem no Brasil mesmo. Eles são únicos nesse quesito do safari. Não, você não vai encontrar outro hotel
com um safari parecido com aquele de você realmente é um modelo, vamos dizer assim, de um safari que a gente pagaria muito caro fora do Brasil e que a gente tem aqui dentro do Brasil num preço acessível em reais. Eu costumo dizer, quem tem o sonho de fazer um safari aí na África, por exemplo, obviamente, devido às proporções, vocês não vão ver exatamente os mesmos bichos e a quantidade de bicho, mas é uma experiência bem parecida, né? Do andar naquele mesmo tipo de carro, né? Quão longe você vai ver os bichos também. Então, meio que você vai se preparando para aquilo que você vai encontrar lá e pagar muitos dólares para poder pagar, né? Para poder sentir essa experiência. Viver. Então, viver essa experiência. Então, eu acho que realmente o Porto Belo tem essa diferença. E do Le Canton, o que te chamou a atenção no Le Canton para voltar? O Le Canton me chamou a atenção, assim, várias atividades para as crianças, atividades, assim, em grupo, né? De levar a criança para cá e fazer uma atividade, ou depois atividade em outro local, atividades, assim, de circo, as meninas fizeram Uhum. aula de circo, essas, Tem sempre muita quem tem. variedade, né? Tem muita variedade de atração lá e coisas bem diferentes também que você não vê em qualquer resort, né? Eu não sei se você teve a oportunidade de ver, tem um paintball, tem a boia canadense, né? Tem um castelo que você entra num castelo dentro do boliche. Então, a piscina que eles têm o toboágua, a piscina também climatizada, porque lá em Teresópolis geralmente é frio na maior parte do ano. Então, eu acho que o Le Canton ele realmente tem muita variedade de atividades. Se tudo isso você já cansou, você pode passar um dia na fazendinha, né, e ver toda aquela variedade de bichos e atrações que você iria encontrar também no Hotel Fazenda. O Le Canton também te proporciona. Além do parque indoor, né? O maior parque indoor, feito parque de diversões, aqueles parques que a gente vê aqui no Brasil em estacionamentos. O Le Canton tem um parque indoor coberto, que fica aberto o ano inteiro, não todos os dias do ano, né? Mas geralmente fins de semana. E você pode passar aquela xícara, roda gigante, bate-bate, tudo isso tem dentro também do complexo do Le Canton. Tem algumas atrações que são parques à parte, inclusive esse parque, mas que super vale a pena, eu acho, né? Porque pela É verdade. comodidade de você depois caminhando lentamente para o seu quarto, né, com tranquilidade. O Le Canton realmente é um complexo bem legal, bem É, conhecido, bem recomendado aqui do Brasil. Adorei. sim. E tem algum lugar. E Pode de falar. hotel a gente gosta, a gente tem muita afinidade com uma rede, né? Que é a rede Ah, Meliá. Então, sim. assim, sempre que tem um meliá numa localidade, a gente dá preferência a ficar. Ah, porque eu gosto, eu confesso que eu também gosto. Tem algumas redes, né, de hotéis que você sabe o que esperar. Você sabe qual é o padrão, né, que você vai encontrar, o café da manhã, da cama, do conforto, do quarto. Então, realmente, eu te entendo também de você, tem meliá, então eu vou nessa certeza, nessa segurança de ter um bom conforto, uma boa hospedagem. Eu também recomendo. Eu até pergunto para alguns clientes meus que hotel que você foi que você gostou exatamente para tentar buscar esse que padrão de conforto é para cada um, né? Tem gente que padrão de Sim, conforto ter um chuveiro forte de banho quente. E tem gente não, que tem uma cama, ter luz do lado da cama, ter uma bancada de trabalho para trabalhar à noite, ter um lugar de leitura, enfim. Padrões de conforto são diferentes de acordo com cada família. é verdade. E queria saber de você se tem algum lugar que você foi e que você provavelmente não voltaria nos próximos anos, assim, que você esperava mais daquele lugar e que você depois falou, não atendeu às expectativas. Eu esperava bem mais desse lugar. Vou falar da minha mãe, por exemplo. Minha mãe sonhava em conhecer Paris. Chegou lá, ela falou: Nossa, cidade de luz, 4 horas da tarde, tá tudo um breu. A gente foi na primavera. E realmente, naquela época do ano, né, a gente foi em setembro, outubro mais ou menos, naquela época do ano, a metade da Champs-Élysées tinha trocado pela luz amarela e não era uma cidade de luz, não estava bem iluminada as calçadas. E ela se decepcionou por conta disso, né? Que ela sempre ouviu falar que Paris era a cidade de luz e a principal rua de Paris, que era a Champs-Élysées, estava a gente andava no breu nas calçadas à noite e 4 horas da tarde já era escuro. Então, teve algum lugar assim que você esperava mais e pode compartilhar com a gente? Não, não teve nenhum lugar que eu fui com uma expectativa muito Ah, grande, cheguei lá. Eu procuro não.
Talvez porque eu Ah, procure não criar tantas expectativas, né? uhum. Eu, o que tiver para aproveitar, eu vou aproveitar. Eu sempre vou com esse pensamento. E eu vou curtir o que tiver para curtir, né? Então, não crio tantas expectativas, então não tenho muito com o que me decepcionar. Acho que é uma forma de me guardar para isso, para não acontecer, né? Sim. Mas não tem nenhum lugar que eu falei, nossa, eu esperava outra coisa e achei ruim, não vou voltar por causa disso. Não, eu voltaria, mesmo as coisas ruins, Aham. eu Claro, absorvi bem, entendi que aquilo, tipo, Nova York, você vai no metrô e é um monte de pessoas de rua, essa cidade, pedindo esmola, né, com uma situação difícil, que dá uma tristeza. Era um frio, mas um frio que estava em Nova York quando a gente foi, e a gente vê mendigos dormindo assim na rua. Como que a pessoa não morre num frio daquele, dormindo na rua de verdade? Então, assim, mas eu entendi que aquilo é uma característica do lugar, e não é por causa disso, eu não esperava encontrar esse tipo de coisa, né, ainda mais por causa do frio. Foi impactante para mim ter contato com aquela realidade, foi ruim, mas é uma realidade e a gente tem que lidar com ela e entender que o mundo, né, ele infelizmente é assim. E talvez se eu fosse para outros lugares seria ainda pior. Uhum. Mas a realidade, existem em todos os lugares coisas boas, coisas ruins, não tem um lugar perfeito. Então, eu voltaria mesmo com as coisas ruins dos lugares. Ah, legal. E para terminar, assim, eu gosto de perguntar sempre qual é uma frase ou uma dica de viagem que você gostaria de compartilhar aqui com a minha audiência, com quem está assistindo com a gente. Algum conselho, alguma coisa que vem aí à sua mente. Compartilha com a gente. Eu acho que o meu lema é o conhecimento liberta. Boa. Então, para todos os sentidos, tanto para quebrar esse mito de que viajar é só para rico, que precisa ser rico para Uhum. você viajar e viajar bem. Então, quando você entende isso, quando você sabe como fazer isso, você de fato vive com mais liberdade. Inclusive, para ser como nós, como você, como eu, que temos uma agência de viagem e lucramos com viagens, que é o que a gente gosta. Então, isso é possível quando a pessoa, qualquer um, busca conhecimento e busca fazer isso. Não é assim uma coisa impossível trabalhar com viagem, viver com liberdade, viver como nômade, se for o caso, como eu estou fazendo nesse momento, né? Sim. Não que eu vá viver para sempre assim, mas eu estou me permitindo viver um período dessa forma. Então, Uhum. assim, tudo parece muito impossível quando a gente não vê forma de fazer aquilo. E Uhum. com conhecimento, com informação, as coisas vão se construindo na nossa mente, a gente vê que tem como fazer. Sim, e se Então, alguém conseguiu, é porque outra pessoa pode conseguir também. Eu acho que a gente pode viver também um pouco de exemplos, né? Se a Bel conseguiu fazer isso com a família dela, outras pessoas vão conseguir também. exatamente. Então, se a Amanda e a Bel conseguiram, né, É. abrir uma agência de viagem e viver de Quem viagem, pode quer, viver consegue. também. E para quem só quer ser turista mesmo, Tudo quem bem. quer usar os nossos serviços de agência de viagem, que é maravilhoso, o conhecimento também liberta no sentido da pessoa, como eu falei no início, viajar mais te possibilita aprender, crescer a mente, e cada vez que a gente aprende coisas novas, que a gente conhece coisas novas, conhece formas diferentes de fazer as mesmas coisas, a gente vai crescendo, a gente vai se libertando em vários Evoluindo, sentidos, talvez, né? dos nossos traumas, sabe, das coisas que a gente pensa, do que a gente tem como uma coisa ruim. Eu acho que aquilo é ruim. Aí você vê, conhece uma realidade totalmente diferente, você vê, caramba, eu tô reclamando de barriga cheia. Aquilo sim é ruim. É. Então, é isso, é se libertar. Então, o conhecimento e viajar proporciona também esse conhecimento. O Hum. conhecimento liberta. Isso é Ah, bíblico, é sim. o que eu acredito e é o que eu vivo. Nossa, Bel, adorei essa dica realmente. Concordo muito, muito, 100% de certeza que eu concordo sobre isso. Muito obrigada pela participação, um papo muito leve, muito bom, muito claro. Adorei conversar com você. Agora fica à vontade aí para se despedir. E eu espero continuar vendo você lá no Fala Viajante, que eu realmente
Já aprendi boas dicas com você lá no seu conteúdo gratuito. Acho que você já dá assim dicas poderosas assim para a gente implementar no nosso dia a dia de viajante ou de turista, né? Como você quiser. Verdade. Obrigada. Eu quero agradecer todo mundo que ficou com a gente até o final. Foi um prazer também compartilhar com vocês. Obrigada, Amanda, por ter feito esse convite. Também adorei te conhecer. Vou te acompanhar também agora. Espero que a gente possa ter outras trocas também, enquanto agências de viagem, né? Fortalecer parcerias. E te agradecer, que todos tenham aí um tempo abençoado, que todos possam curtir o nosso conteúdo, que a gente possa ter contribuído de alguma forma. Eu fico feliz de Ah, que bom. contribuir. Obrigada a você e até a próxima.